se você puder fazer um breve histórico, né, do que é essa tecnologia do polímero, né? Por que isso se chama polímero? E também pós-secantes e lubrificantes. E qual a importância disso para o mercado de sementes hoje no Brasil e no mundo? Bom, professor, o tratamento de sementes, por ter um ativo químico como um fungicida, um inseticida, os famosos SIDAs, né? Eles são perigosos para humanos e para animais, principalmente quando ingeridos. E é muito fácil a gente ver uma semente de soja, por exemplo, nua e confundir com alguma que tem algum químico. Hoje não mais, mas no passado era. Então, a partir daí, começou o uso de corantes, o uso de pigmentos. E desses corantes, eles foram obrigados a estar presentes em sementes tratadas para que se pudesse diferenciar aquelas que receberam esses químicos das que não receberam, para que evitasse esse tipo de mistura, contaminação e visando mesmo proteger a saúde de quem está utilizando daquele insumo. Então, a partir dos corantes, veio uma evolução para os polímeros, que na verdade, professor, o polímero, ele é apenas um do composto do filme coating. O filme coating, ele é o responsável por formar um filme na semente. Esse filme ele vai proteger a semente e a função primária desse filme era ser o protetor dos protetores, como o senhor comentou. É uma função adesiva, uma função de unir toda aquela receita que foi na semente para que ela fique ali onde ela deve ficar, né? Que ela não seja lixiviada e enfim. E a partir desse aditivo, que é o polímero, o filme coating foi se desenvolvendo. Então, hoje, o filme coating ele não tem mais uma característica só adesiva, que é pelo polímero, né? Hoje, o filme coating ele tem uma propriedade também de controle de abrasão, uma propriedade de maior fluidez, isso também já existe em algumas formulações mais avançadas. Também a questão do dust-off, que é para eliminar aquela poeira que é levantada pelo tratamento muitas vezes. E à medida que o tempo passa, à medida que as formulações, à medida que a cauda ela fica mais complexa, o filme coating ele também tem que acompanhar toda essa complexidade que o tratamento, principalmente industrial, carrega. Então, a partir do que era antes apenas um corante, foi para uma função adesiva. Hoje passa a ser uma função tanto para plantabilidade, quanto para dust-off, resistência à abrasão, e também, é claro, esse adesivo. E o senhor pode até se pensar, né? O que eu tô fazendo dentro da Incotec? Porque a gente trabalha com formulações. Então, até aproveitando o espaço para apresentar o nosso time de pesquisa, a gente é dividido em algumas áreas. Eu trabalho com a fisiologia, o Lohan, ele trabalha com a parte de incrustação e pelletização, ele é o especialista nisso. O Gabriel é o nosso químico, é ele que vai conseguir responder todas as perguntas sobre formulação, sobre ativos, cauda, enfim, ele que é o expert nisso. E o Carlos, ele trabalha com a microbiologia das sementes. Então, nós juntos, e a Jéssica também, ela também atua junto com o Gabriel, tá? Então, nós juntos, a gente faz todo esse processo de inovação da Incotec brasileira, que a Incotec é uma multinacional, então a gente, dentro do Brasil, faz essa parte de inovação. Então, apenas agora puxando um pouco para o meu lado de fisiologia, E você é a fisiologista que estuda a interação das receitas com a semente, né, Carol? Você não falou de você, professor. Poxa. É isso, exatamente. A gente até falou do doutorado, mas também não comentamos nem em que, né, professor? Eu trabalho com fisiologia de sementes há alguns anos, fiz mestrado, doutorado na área junto com o professor Amaral, continuo ainda. Inclusive, ter o meu doutorado ainda em andamento dentro da Incotec foi um ponto muito positivo. É difícil trabalhar e terminar a tese, mas também foi um ponto muito legal, porque você tem uma conexão com a academia, uma fonte mais fácil de informação, então isso foi muito bom. E então a gente trouxe esses conceitos, esses pilares de fisiologia, porque a semente, como o senhor mesmo comenta, é um patrimônio, né? Então a gente precisa entender qual que é a relação de todos os pilares, principalmente os fisiológicos, que a semente vai ter
com o que ela está recebendo. Então, a primeira função, ao meu ver, de fisiologista do filme coaching é sobre o vigor. E isso é um pouco até contraditório, né? Porque a gente mesmo fala que não há nada do que a gente possa adicionar na semente que faça com que ela aumente o vigor dela. Mas pensa, professor, uma semente que está exposta ali a condições ambientais muito intensas, como muitas vezes foi visto em Sinop, por exemplo, altas temperaturas, tombamento de plantas, e essas condições atrasam muito a germinação e a emergência das plantas. E aqueles ativos que eram para ser absorvidos de uma maneira mais rápida, acabam que demoram um pouco mais. E é aí que o protetor dos protetores, como o senhor comentou, entra em ação. É ele que vai manter todos aqueles cidas, os fungicidas, os inseticidas perto do tecido e vai permitir com que a semente expresse o vigor da sua melhor forma. Então, esse é o ponto-chave do meu trabalho rotineiro ali dentro da Tencotec. É garantir que o filme coaching vai promover a melhor expressão do vigor das sementes.